A minha aventura com os anfíbios dos Açores, entre aspas, iniciou-se na década de 90. Tive trabalhos aqui na Universidade em colaboração com os Amigos dos Açores, e nomeadamente com um aquariófilo muito experiente, o Emanuel Machado, que me despertou muito o interesse por esse tipo de espécies, aqui na Ilha de São Miguel, especialmente. Então tínhamos aquilo que se chamava o grupo das zonas úmidas, dos Amigos dos Açores, em que colaborávamos aqui com a Universidade já, e fizemos uma série de amostragens nas lagoas de São Miguel. Um dos tópicos de estudo foi, de facto, o tritão de crista. É muito curioso, porque é um anfíbio que foi introduzido aqui em São Miguel, provavelmente na década de 20, o primeiro registro que nós temos é na década de 20 do século XX, à volta de 1920. Poderá ter sido introduzido intencionalmente ou acidentalmente, porque houve muita introdução de espécies aquáticas, nomeadamente peixes e até plantas aquáticas, e, por exemplo, os ovos do tritão poderiam ter vindo acompanhando essas outras espécies, que foram introduzidas nas lagoas, etc. Outro caso poderá ter sido uma introdução propositada por aquariófilos, por pessoas interessadas nesse tipo de animais. Curioso também é que a espécie de tritão que nós temos aqui nem sequer existe na Península Ibérica. É uma espécie que existe um pouco mais para o sul, centro da Europa, na zona da Itália, da Áustria e da antiga Jugoslávia. O tritão é uma espécie que é considerada a nível europeu ameaçada, é protegido pela Convenção de Berna, porque os anfíbios em geral estão sujeitos a uma série de explorações de anfíbios, estão sujeitos a uma série de fatores que ameaçam o seu habitat, a própria drenagem das zonas úmidas, a poluição das zonas úmidas, etc. E, portanto, é curioso que, sendo uma espécie tão rara, encontrou refúgio, não é nativa aqui da Ilha de São Miguel, mas encontrou refúgio na Ilha de São Miguel. Os tritões pertencem a um grupo de anfíbios que se chama os urodelos. Isto só para distinguir, por exemplo, o tritão da rã. São dois grupos de anfíbios diferentes. Por exemplo, nos tritões, qual é a grande diferença? No tritão, que pertence aos tais urodelos, os adultos mantêm a cauda. Nós vemos perfeitamente a cauda do tritão. A cauda da larva mantém-se também no estado adulto. No caso das rãs, por exemplo, nós sabemos que a rã não tem cauda. Faz parte de um grupo em que o adulto perde a cauda. É curioso. Mas então, o tritão, portanto, aqui na Ilha de São Miguel foi introduzido e aparentemente encontrou condições ótimas para se manter. Essencialmente, nós encontramos o tritão de crista, fizemos o levantamento, encontramos o tritão de crista essencialmente em bebedouros e em charcos, portanto, mesmo ao nível das explorações agrícolas. O que é bastante curioso, porque dá a ideia que, neste caso, a própria atividade pecuária, embora de uma forma extensiva, poderá ter permitido a manutenção e até a expansão da espécie aqui na Ilha de São Miguel. O tritão, aqui na Ilha de São Miguel, nós encontramos desde a zona mais ou menos da Lagoa, na parte central da Ilha de São Miguel, desde a Lagoa até às Furnas, até à freguesia das Furnas. Desde os 200 até aos 700 metros de altitude, portanto uma grande gama de altitudes, essencialmente, como eu disse, em charcos e bebedouros, mas também em algumas lagoas e ribeiras. O tritão é uma espécie bastante curiosa porque há uma diferença entre os machos e as fêmeas. Neste caso do tritão de crista, o único sexo que tem realmente a crista é o macho, e ele usa a crista, por um lado, para fazer uma parada nupcial, digamos que para impressionar a fêmea na água, quando estão na água, na altura do acasalamento. Mas também se pensa que poderá também facilitar a respiração do próprio animal, porque ele respira pelos pulmões, mas terá também uma respiração através da pele, dentro do meio aquático. Os tritões na Europa, é curioso que passam por uma fase de hibernação no inverno, por causa do frio, ficam inativos durante o inverno, mas aqui em São Miguel nós notámos que eles se mantinham praticamente ativos durante todo o ano. Por exemplo, em janeiro já era possível aqui em São Miguel observar ovos e larvas, o que é uma diferença bastante grande em relação à situação na Europa, em que a reprodução acontece mais na altura da primavera. Portanto, eu diria que o clima ameno aqui dos Açores permitiu que ele tivesse uma atividade aquática e que estivesse ativo durante mais tempo, provavelmente, do que no continente europeu. Os tritões têm uma fase aquática e, por vezes, na época de mais calor, durante o verão, quando a água perde oxigênio, portanto, até os charcos ficam mais secos, por exemplo, ele pode se refugiar perfeitamente nas zonas que rodeiam os charcos e os bebedouros, os locais onde eles estejam, escondem-se debaixo de troncos, em pequenas cavidades no solo, etc. E ali permanecem e depois voltam à água, por exemplo, no fim do outono, quando já está menos calor.
Outra coisa que eu queria referir em relação ao Tritão, portanto, é que nós notámos realmente que os bebedouros eram muito importantes. Nós seguimos uma população de Tritão, de crista, num bebedouro, em que havia uma certa água corrente, portanto, havia um fluxo de água mais ou menos contínuo, havia uma camada de algas filamentosas, etc., e havia uma atividade muito grande de reprodução, havia um número muito grande de larvas, de adultos, etc. Nos charcos havia uma grande variação, por exemplo, ao nível dos charcos havia uma grande variação. Nós encontrávamos charcos que tinham muitos tritões a reproduzirem-se e noutros que havia um número reduzido de indivíduos. Portanto, era muito interessante saber mais sobre o tritão, por exemplo, sobre os fatores que poderão estar na origem dessas flutuações populacionais ou de haver locais mais adequados do que outros à própria existência do tritão. Outra coisa que eu queria referir em relação ao tritão era que, embora ele se tenha adaptado muito bem ao ambiente agropecuário no fundo, portanto, porque temos os charcos, temos os bebedouros, se houver uma transição muito abrupta, por exemplo, de acabar com os charcos, construir bebedouros mais estanques, em que seja difícil o acesso do tritão a essas estruturas, poderemos ter uma diminuição da população. Não sabemos porque estes trabalhos de acompanhamento do tritão foram feitos, portanto, na década de 90, já no fim da década de 90, do século passado já, e que seja do nosso conhecimento, não houve mais estudos. E, portanto, nós não sabemos. Era muito interessante, por exemplo, agora nesta fase, fazer uma comparação, porque nós temos os dados sobre a distribuição do tritão naquela altura, fazer uma comparação com a situação que havia no passado e para chegarmos à conclusão se o tritão realmente aumentou, se diminuiu ou se está mais ou menos na mesma. É claro que, em relação à rã, falando um pouco agora da rã, ela comparada com o tritão tem uma distribuição muito mais ampla. Nós sabemos que a rã, enquanto que o tritão existe apenas na ilha de São Miguel, portanto a rã existe em todas as ilhas dos Açores. Nós sabemos que a rã vai desde o nível do mar até praticamente aos 1000 metros de altitude, desde que existam zonas úmidas. Ao nível do mar é referido por várias pessoas que já viram inclusive nas poças de maré ou mesmo em ribeiras que desaguam junto ao mar, muito junto da zona onde se dá, muito junto ao mar, digamos assim, à zona salgada, não é? À água salgada, à própria água salgada. E curiosamente, em relação à rã, há uma informação interessante, é que a rã também aparentemente consegue sobreviver nas águas termais, nas águas quentes das ribeiras termais, na zona das Furnas, o que é algo de invulgar e que se calhar merecia algum estudo, até a nível científico. Será que há uma adaptação especial dos indivíduos àquele tipo de ambiente? Que são águas muito mais quentes do que as temperaturas normais nas ribeiras e nos charcos, etc., e nos bebedouros, onde realmente a rã também aparece. Em relação a estes dois anfíbios, nenhum deles é considerado como nativo, mas fazem parte atualmente do património natural dos Açores. Não se conhecem grandes impactos negativos, da sua presença. Geralmente nós associamos a presença de algumas espécies introduzidas, associamos à presença dessas espécies alguns efeitos nocivos, porque elas podem estar a competir ou a predar, alimentar-se de espécies nativas, mas no caso da rã e do tritão, não se conhecem objetivamente impactos negativos. Não quer dizer que eles não existam, uma vez que eles se alimentam, por exemplo, de invertebrados aquáticos, etc. Mas o que é certo é que também, como não se conhecia muito bem a fauna ao nível desses invertebrados, etc., dessas espécies que servem de alimento aos anfíbios, antes da própria introdução dessas espécies, não é? Também não se sabe qual é o impacto que eles poderão ter tido nos ecossistemas. E, portanto, acabam por ser duas espécies emblemáticas das ilhas, essencialmente o tritão, com este aspecto curioso de ser muito ameaçado a nível europeu e de ser uma espécie característica e relativamente comum aqui na ilha de São Miguel.